Olá, bom dia. Estamos exatamente às 6 horas da manhã e 15 minutos do dia 9 de outubro de 2022, domingo, para gravar mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje é a continuação ao ciclo do Graal e nós denominamos o ciclo do grau 3. Vamos voltar então, depois do poema Roberto Carlos, vamos voltar à história de Arthur e vamos ver como é que a história da Távola Redonda tem muito a ver com certos segredos e mistérios que a história oficial esconde. Bom, primeiro que tudo eu queria pedir perdão pelo erro de um vídeo anterior, que uma aluna muito inteligente, cuidadosa e culta me pediu para corrigir, dizendo que esta não é a maior estátua do mundo. No meu vídeo eu dizia que essa é a maior estátua do mundo. A maior estátua do mundo é o Cristo Redentor, seguido pela Torre Eiffel. O que eu quis dizer é que essa é a maior estátua de Buda do mundo. Então esta é a maior estátua de Buda do mundo. Obrigado, então, à nossa visualizadora, e está feita a correção. Segundo, nós vamos desprezar o conselho do Vittorio Messori, jornalista italiano responsável pelo livro Hipótese sobre Jesus, que faz uma denúncia que a BBC de Londres todo ano faz um concurso, do qual ele participou, e nesse concurso ela oferece $1 milhão e a edição do livro vencedor sobre mais uma história falsa sobre Jesus. Nós temos aqui uma história falsa sobre Jesus, que sem dúvida foi premiadíssima e que fez com o filme $200 milhões só com o filme, sem contar o livro. Mas este livro, que é baseado neste não nos serve. Este é um alerta de que cuidado com o que você vai usar. Porque quando se fala de Jesus, a BBC de Londres paga um prêmio alto para quem fizer uma mentira sobre ele. Mas esse livro é uma pesquisa histórica de onde nós vamos tirar várias coisas importantes hoje. Nós vamos usar ele. Então vamos abandonar um pouquinho o professor Júlio Zévola e vamos usar esse livro. Então, o título é O Ciclo do Grau 3 e vai ser a continuação para que a gente chegue até os mistérios que envolvem o romance do Rei Arthur e Távola Redonda. Bem, primeiro agradecemos aos likes, agradecemos o crescimento do canal, devemos a Deus e principalmente a nossos colaboradores, e já estamos então assim quase na elaboração dos poemas fictícios sobre a Távola Redonda, que nós temos o documento no livro do professor Júlio Zévola, e temos as ficções, os romances fictícios, nos Caminhos do Grau e na Lenda do Grau e outros, o do filme principalmente. Então, agradecendo assim a colaboração, tem gente que está muito empenhada, para a gente contar essa história, e o que está nos bastidores da lenda de Arthur, que é muita coisa. Então nós estamos agora, fizemos o ciclo do grau 1, o ciclo do grau 2, e agora vamos fazer o ciclo do grau 3. Então, feitos os agradecimentos, e maiormente aos meus 8 caribus, nós vamos ler para vocês o que está ali. No início do século V, ou seja, no ano 500, a invasão dos hunos provocou migrações em grande escala. Foi nessa época que os ancestrais dos merovingios, essa palavra não tinha aparecido ainda, que lutaram ao lado de Leão Magno contra Átila, cruzou o rio Reno. No século V, no século V, os merovingios, uma tribo bárbara que tinha entrado em Roma
no ano 476, quando houve a invasão dos bárbaros, o Império Romano caiu fragorosamente e os merovingios entraram. Mas os merovingios tinham uma tribo especial chamada Sicambros. E os Sicambros é que vão ser a chave deste episódio de hoje. Então, o que é que acontece? Os merovingios vão ter um papel muito importante na história do Graal. E aqui nós estamos na parte da história que depois do ano 476, Roma é invadida por Átila, saqueia, depois os vândalos saqueiam e Átila vem a segunda vez para destruí-la. O que é que acontece? Os merovingios, então, estabelecem-se no que hoje é Bélgica, ao norte da França, norte é em cima, sul é embaixo, próximo de Ardenas. Sem ter ideia onde é que fica Ardenas. Posteriormente, essa região chamou Reino da Austrásia, Áustria, cuja capital era Lorraine. Assim como o rei celta Arthur ajudou aquele pequeno Arthur, que depois tornou o grande Arthur e a Távola Redonda. Ajudou Júlio César. Júlio César foi o conquistador das Gálias, viu, gente? Não foi Arthur. Pelo que nós falamos, estávamos pensando ontem isso, parece que quem conquistou as Gálias foi Arthur. Não, foi Júlio César, com a ajuda de Arthur. Por quê? Por causa de Vercingetorix. Então, assim como o pequenino rei Arthur ajudou Júlio César a vencer o herói gaulês Vercingetorix, os meroveus, admiravelmente organizados, acorreram em socorro do Papa Leão e Aécio, general romano, juntando assim meroveus, algumas tribos bárbaras e Aécio, para juntamente destruírem o chefe dos hunos. Vamos ver agora quem é Vercingetorix. Então, está em vermelho. Quem é Vercingetorix? Esse homem que fez Júlio César ter dor de cabeça e pedir ajuda a Arthur, que vai se tornar o herói da Távola Redonda. Filho de Celtilo, Vercingetorix serviu como auxiliar no exército romano, como Arthur também foi soldado romano. No ano 56 a.C., Júlio César protegeu o pai dele, permitindo-lhe afirmar-se como chefe de todos os arvernos, com pretensões de ser rei. Ele pretendia ser rei e recebeu apoio de Roma na qualidade de César. Porém, Celtilo foi assassinado e César não fez nada para isso. Vercingetorix, vendo o pai ser covardemente assassinado e o seu suposto protetor, Caio Júlio César, não ter feito nada para punir o assassino, se rebelou contra César. E aí nós vamos ver agora a estátua desse homem. Ele era um guerreiro terrível, rivalizava com Arthur, era bárbaro, que está a estátua de Vercingetorix. Esse homem conhecia as florestas e os pântanos da França, da antiga Gália, e quando menos César esperava, ele saía das florestas, mulheres, homens, as mulheres também guerreavam, viu? E caíam sobre as legiões romanas e destruíam. Então esse é o grande herói das Gálias para os gauleses. E César teve trabalho, eu teve que suar a camisa. De Bellum Gallico é o nome do livro que César escreve, dizendo como foi que ele venceu Vercingetorix. Então, com a ajuda de Arthur, evidentemente. Então, Vercingetorix nasceu no ano 80 a.C. e lutou a favor de Roma no ano 46 a.C. Foi o chefe gaulês do povo dos Avernos que liderou a grande revolta gaulesa contra os romanos, César, entre 53 a.C. e 52. Seu nome em gaulês é composto de Vercingetorix, o que quer dizer, traduzido, chefe supremo dos guerreiros, ou chefe dos grandes guerreiros.
Vamos ver novamente a estátua dele? Vamos ver. Aqui está o corpo. Vamos ver o rosto, olha aqui, ó. Olha a espada do homem. Olha os pernões dele. Esse foi o homem que quase que fez Júlio César voltar para a Roma derrotado. Se não fosse a ajuda de Arthur, Júlio César teria perdido. Bem, então Vercingetorix termina perdendo e César o mata, com a ajuda de Arthur. A região europeia dos Balcãs, bem próxima da Itália, estava sendo invadida e saqueada pelos hunos. Voltamos a Átila. Povo bárbaro extremamente violento, liderado por Huno Átila. Para ter uma ideia de quem era, Átila era chamado flagelo dos deuses, e sua frase preferida era: a terra em que eu passar, a grama jamais crescerá novamente. Eram desse nível os guerreiros que se dirigiram ao norte da Itália para saquear Milão no ano de 452. O imperador Valentiniano III fugiu. Estava em Milão e fugiu para Roma. Diante da circunstância, o povo romano e o próprio imperador pediram que o Papa, São Leão Magno, fosse pessoalmente ao encontro dos bárbaros nas proximidades de Mantua. Não foi, portanto, nos portões de Roma, como eu tinha dito. E o Papa foi. Acompanhado por clérigos paramentados com vestes pontifícias, o Santo Padre pediu aos hunos que não invadissem Roma e retornassem para os Alpes. Qual era a chance de que alguém como Átila atendesse a tal pedido de um líder religioso, no qual nem acreditava? Ele era huno, adorava lá os deuses bárbaros, e o Papa era cristão. Pois Átila, curiosamente, atendeu. Por quê? Porque viu dois personagens no astral. De acordo com Próspero, agora tenho mais dados, da Aquitânia. Então, segundo o relato escrito por Próspero, da Aquitânia, um historiador, Átila teve, durante o encontro com o Papa Leão, uma visão e via dois atlantes que apareciam na forma de Pedro e Paulo, brandindo espadas. Visão esta que está no breviário romano, consta como sendo verdadeira. Aqui eu tenho o quadro pequeno, então é verdade. Aqui nós temos, no cavalo branco, Átila, e do outro lado nós temos o Papa. E para que vocês vejam melhor que nós temos os dois seres astrais, e para que vocês vejam melhor, eu vou mostrar novamente o quadro que já mostrei uma vez, que é feito por Rafael de Sanzio. Aqui está. Então, aqui está o Papa com a cruz. Olha ele aqui com a coroa pontifícia, um cavalo branco também. E aqui está Átila, recuando com medo. Mas com medo do Papa? Não. Está com medo dos dois atlantes que estão aqui, que apareceram sob a forma de Pedro e Paulo, segundo diz Próspero, historiador, que nos deixa esse relato que consta do breviário romano, ou seja, como fato verídico. Então, os historiadores não podem negar, porque Átila não entrou em Mantua. Então, continuando. Mas os romanos, novamente, ao invés de serem gratos, se entregaram às suas frivolidades e vícios. Não muito tempo depois, outro povo bárbaro saqueou Roma sob o comando de Genserico, rei dos ostrogodos. E lá foi São Leão novamente ao encontro deles. O Papa pediu que não houvesse saques e que o povo não fosse assassinado. Átila atendeu, os vândalos respeitaram, obedeceram metade do pedido. Não mataram ninguém, mas saquearam Roma. E, depois disso, São Leão reconstruiu a cidade. Ele terminou sendo o imperador de Roma. Galileu e César, ele disse. Vamos voltar a Meroveu. Quem foi Meroveu?
aquele que cruzou o Reno para ajudar Aécio, general romano, sendo a estratégia traçada pelo Papa Leão Magno para destruir Átila. Venceram, mataram, colheram ele de surpresa e numa batalha célebre mataram-no. Meroveu agora aparece como sendo o personagem onde vai começar a Távola Redonda. Arthur é o primeiro e agora Meroveu. Meroveu tinha tanta astúcia que quando o Império Romano caiu, os Sicambros, ele pertencia à tribo dos Sicambros, que era uma subtribo, um subramo dos Merovingios, ele agora ocupou o vazio de poder deixado pelos Césares. Muito astuto, vendo que Roma caiu, não tem importância, o imperador César Augusto fugiu e ele ocupou o lugar. O Papa estava do lado dele porque dependeu totalmente dele. Meroveu nasceu em 417, dados biográficos. Lutou ao lado do Papa e dos romanos e morreu em 438. Ou seja, viveu de 417 a 438 e lutou contra Átila ao lado de Aécio, general romano, e de alguns outros bárbaros. Em 438, assim que morreu o pai, o filho, usando o mesmo nome, subiu ao trono. E também como chefe dos Sicambros, subramo, uma tribo dos Merovingios, né? Ele foi proclamado rei e, portanto, foi o primeiro rei dos francos. Então, depois da vitória sobre Átila, quando ele voltou, ele era Sicambro, uma tribo. E aí, os francos eram uma porção de tribos. E aí, ele, depois dessa vitória, ganhou tal fama que foi proclamado rei. Deixou de ser apenas rei dos Sicambros e passou a ser rei dos francos. Agora, os Merovingios passam a ser um subramo dos francos. Olha a confusão. Os Sicambros são uma pequena tribo que pertence aos Merovingios. E os Merovingios agora são chamados francos e se unem debaixo do governo de Meroveu, que é astuto, culto e extremamente ambicioso. Ele se estabelece na cidade de Tournai, constituindo uma dinastia que vai até Carlos Magno. Conhecida como dinastia merovingia. Usava os cabelos grandes como Jesus Cristo. Este povo, ao contrário dos outros bárbaros que o cercavam, eram letrados, tendo escrito vasta literatura. O rei Chilperic, que reinou no século VI, um século depois, construiu anfiteatros e teve discussões de grande sutileza com bispos cristãos, algumas vezes vencendo a discussão. Logo, o que revela seu caráter romanizado, ou seja, ele terminou sendo cidadão romano. Chilperic se revelava muitas vezes mais inteligente do que os seus interlocutores clericais pertencentes à Cúria Romana. Quanto ao seu modo de exercer a política, era brutal. Todos os demais bárbaros ele eliminava. Era inimigo dele ou se juntava, agora ele queria um povo só. Deixa de haver os Sicambros, deixa de haver os Merovingios, agora passa a haver apenas os francos. Reúne tudo debaixo de um grande império, os francos, que Carlos Magno vai presidir. Carlos Magno vai ser imperador dos francos e depois imperador do Sacro Império Romano Germânico. Estamos indo para a verdadeira lenda de Arthur, a verdadeira história de Arthur, gente. Isso são dados históricos, tá bom? Não é lenda. Estamos separando aqui a história do que será depois a lenda. Isso é história. Acumularam grandes tesouros, porque cada tribo que eles venciam, eles saqueavam.
Suas moedas de ouro podem ser encontradas ainda hoje no Museu Britânico. Usavam a cruz de braços iguais, que mais tarde foi adotada pelos templários. Olha quem diria. Os francos, os merovingios, os sicambros originaram os templários. Palminhas, né? Estamos começando a encontrar ligações. Ó. Em que ano? 481. O mais citado dos reis sicambros, que agora já é franco, é tornado merovingio e se chama, aliás, o mais citado rei merovingio, que é sicambro, agora franco, é Clovis I, que reinou entre 481 e 511. Os dados são históricos, rigorosamente. Ele conquistou uma supremacia que não foi desafiada durante 1000 anos, de 400 a 1400. 1000 anos. Aqui nós temos ele. Vou mostrá-lo a vocês. Aqui está. Clovis, rei dos francos e tataravô de Carlos Magno. Então, é esse o homem que, já empunhando ali uma cruz, está vendo? Ó, a mesma cruz que o Papa carregava quando Átila, vendo os atlantes, fugiu. Ele é astuto, ambicioso e extremamente esperto. Ele percebe que precisa do Papa. E o Papa percebe que precisa dele. Então eles fazem um pacto, os dois. Durante a maior parte do século V, voltamos ao ano 500, já no ano 600, com Meroveu, filho de Meroveu, segundo imperador dos merovingios, que depois vão ser os francos, um grande povo, conquista a simpatia dos bispos cristãos da Europa Ocidental, que eram arianos. Para submetê-los, o Papa não concordava. Meroveu não se preocupa, mas o Papa se preocupa, porque os arianos diziam que Jesus não era Deus. Então, o Papa necessitava de um braço militar. E aí, querendo extirpar os credos rivais do catolicismo, o Papa faz um pacto com Clovis. Agora parece outro franco. Clovis agora vai ser o rei dos francos e vai ser muito famoso, mais do que Meroveu. Então, Clovis é uma figura muito destacada. Então, nós começamos lá no início, né, com um rei, agora começamos com outro, agora estamos com outro, Clovis. Assim se explica porque, no momento mais agudo da sua possível destruição, Átila, o Papa, se socorresse de Clovis, porque Clovis tinha reunido todos os francos, todos os bispos, e agora o que o Papa queria era que ele convencesse os bispos arianos a se tornarem católicos. Ele consegue. No ano 486, Clovis havia aumentado seus domínios, tornando os merovingios, que agora eram os francos, alargando-os de Ardenas até Reims e Amiens, França. Era, pois, o mais poderoso chefe da Europa Ocidental. É ele que vai ser o antecessor de Carlos Magno. Estamos dando história do rei Arthur e da Távola Redonda, que vai ser mitificada. Até aqui, dados históricos, viu? Apesar dos canalhas aqui, ó, terem feito isso com a intenção de diminuir, né, denegrir Jesus Cristo, eles fizeram uma pesquisa histórica que nós estamos usando. O batismo de Clovis consta na Vida de São Remígio, livro que se perdeu. A sua conversão, seu batismo, cheio de pompa, e a sua aliança com o Papa Romano se deveu à sua esposa, Clotilde, já falamos. Sabe-se que Clovis teve várias reuniões secretas entre ele e São Remígio. Eles dois queriam criar uma ordem, serão os templários. Já tinha sido planejada a criação dos templários,
por Clovis, rei dos francos, e São Remígio. Olha só, a Igreja Romana sempre teve metido em política, né? Então, São Remígio, percebendo o valor de Clovis e percebendo que ele tinha submetido os bispos arianos, o arianismo é uma heresia, foi decretada como sendo contrária à fé católica, porque não considera Jesus como sendo Deus. Então, o que é que Clovis faz? O que é que Meroveu faz? Eles fazem com que esses bispos se convertam ao catolicismo. Agora, o império é católico. O império dos francos ainda. Não chegamos a Carlos Magno. A mediação do santo bispo, que é São Remígio, estabeleceu um pacto entre a Igreja e o poder secular, assegurando a sobrevivência da Igreja Ocidental, consolidando-a como superior à sua rival respeitável, a Igreja Ortodoxa. Ficam as duas igrejas como tendo o mesmo nível. Ao fim, Clovis manuseou a espada que extirpou a heresia ariana, ou seja, quem não foi convencido por bem foi decapitado e foi proclamado como imperador dos francos com o nome de o Novo Constantino. Assim, Clovis, o nome original é Clodoveu, tá? Clovis é uma abreviatura, abriu caminho para um laço indissolúvel entre Igreja e Estado, que culminaria na derrota dos visigodos arianos no ano 507 na Batalha de Vouillers, seguindo-se a queda da Aquitânia e de Toulouse. Pronto, agora está tudo preparado. Quem vai surgir? Os Templários. Mas espere um pouquinho, ainda temos Carlos Magno no meio. Mas ele já tinha combinado com São Remígio que ia fazer uma ordem militar que ia dominar a Europa toda, uma nova ordem militar, que seriam os Templários. Combinado, tá vendo? Seria a Távola Redonda, a nova ordem mundial, o centro de poder que governaria a nova ordem mundial, já estava aqui sendo combinado por um homem inteligentíssimo chamado Clovis, né, herdeiro de Meroveu, que era outro genial, que tinha se romanizado e que tinha ajudado o Papa a vencer Átila. Clovis, então, se torna agora o Bambambam e funda um reino e uma dinastia que os merovingios vão governar a Europa Ocidental durante 1000 anos. Bem, então, visigodo desapareceram, arianos desapareceram, a heresia cátara desaparece e assim seguiu-se todas as conquistas de Clovis, fazendo com que o Papa de Roma unisse Igreja e Estado e preparasse o advento da nova ordem mundial. A união da Europa vai ser o Sacro Império Romano Germânico. E os inimigos do Papa retiraram-se dos Pirineus, que constituía seu reino. Estabeleceram-se no seu último refúgio, que era em Redé, ou Rezes, hoje cidade de Rennes-le-Château. Vamos falar um pouquinho dos francos. A cronologia do reinado de Clovis é muito pouco conhecida. Ele aparece de repente, por causa da sua esposa Clotildes. Muito do que sabemos provém da narrativa escrita no final do século VI pelo bispo Gregório de São Gregório, que sumiu. Nascido cerca de 30 anos após a morte de Clovis. Então o bispo era mais novo. Esta narrativa se passa em 15 curtos capítulos do livro 2 de sua História dos Francos. Sua de quem? São Remígio. A herança do reino merovingio daria no que veio se tornar o Sacro Império Romano Germânico, governado por Carlos Magno, mas já fazia parte de uma etapa para chegar a ser os Templários. E, na verdade, os Templários é que vão ser a chave para o romance de Arthur e a Távola Redonda. Viu? Você, minha aluna, que diz que adora a história do rei Arthur, agora está tendo os dados históricos, antecedentes que vão constituir depois a lenda. Mas aqui história
História. São personagens históricos, bispos históricos, papas históricos, reis históricos. Tudo isso depois vai ser transformado em uma lenda contada, mas aconteceu. Só que eles aumentam a situação a gosto deles. Aos 30 minutos vamos acabar. A herança do reino merovingio daria o que veio se tornar o Sacro Império Romano Germânico, eu disse, de Carlos Magno, projetada para suceder o grande império unificado dos Césares, a antiga Roma, mas não tinha o tamanho dela, e dando ao seu monarca, que é o verdadeiro herói da saga de Arthur e da Távola Redonda. Nós sabemos que o verdadeiro Arthur é Carlos Magno, já foi dito aqui. E ele passa a governar todos os povos e todos os reis da Europa Central e os seus reis. Então, Carlos Magno, imperador dos francos, herdeiro de Clovis, herdeiro de Meroveu, então passa a se tornar imperador do Sacro Império Romano Germânico, que pretende fazer uma nova ordem mundial que conquistaria toda a Europa. Entretanto, alguns arianos que assumiram o aspecto de católicos reuniam-se em segredo em uma irmandade que prestava juramento e devoção especial a um irmão de Jesus, São Tiago Maior. Jesus tinha irmãos que eram filhos de Pedro com a primeira esposa, não eram filhos de Maria, viu? Essa história já está mais do que sabida. Esse grupo deu a público a notícia de haver descoberto os ossos do apóstolo São Tiago, e prontamente o imperador espanhol lhe deu meios de construir uma capela sobre o suposto túmulo. Então, quem era esse grupo? Olha só, outro grupo de hereges, fantasiado de católicos. Você vê que no reino de Carlos Magno vai ter de tudo. Ou seja, a Távola Redonda esconde uma porção de coisas que a história não conta. E tudo isso é história. Então, eles se fingem de católicos, devotos de São Tiago, irmão de criação de Jesus Cristo. E aí, quando eles mostram os ossos do santo, acredite quem quiser, o rei da Espanha acredita, Afonso II, e dá a eles dinheiro para construir uma capela. Eles constroem a capela, mas posteriormente a capela se deslocou junto com os ossos, captando a contribuição de nobres e plebeus, transformando-se na majestosa catedral que hoje se chama Catedral de São Tiago de Compostela. Vamos mostrá-la e vamos terminar aqui. É uma heresia que vai dar certo e vai rivalizar. Então agora nós temos dois centros de peregrinação. Roma era o centro de peregrinação. Agora Santiago de Compostela, fundada por um herege que fingia-se católico. É magnífica, né? E nós vamos ficar aqui então na Catedral de Santiago de Compostela, que pretendia ser o centro oculto de uma conspiração que uniria a Igreja Católica, a Igreja Joanita, que era do herdeiro de São João Evangelista. Essa é outra história. Ficamos então com essa lindíssima catedral e mostrando que a história verdadeira que cerca a Távola Redonda, a lenda de Arthur, é extremamente complexa, cheia de intrigas, cheia de política. Então, aos 34 minutos, vamos chegar aos 35, encerramos essa parte e fica a segunda parte do ciclo do rei Arthur, ciclo carolíngio 3, para o próximo vídeo. Me despeço aqui de vocês, agradecendo a visualização e mostrando que mostrei fatos históricos. Eles são canalhas. São 3 autores, olha. Michael Bagent, Richard Lee e Henry Lincoln. Esse livro foi um best-seller. Eles fizeram isso a pedido da BBC de Londres, mas a pesquisa histórica aqui é válida. Só que eles aqui tinham uma intenção: permitir com que se fizesse depois uma história fantástica que
chamou-se o Código da Vinci, dizendo que Maria Madalena era esposa de Jesus Cristo, baseado nos manuscritos de Nag Hammadi, que alguns idiotas, que são os gnósticos, acreditam que é verdade. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Madalena, o Testamento de Judas e outras besteiras dessa natureza. Então aqui tem um conjunto de hereges, e esses hereges, então, vão criar a Catedral de Santiago de Compostela. Vamos dar a história da Catedral, mas agora ficamos apenas nela e mostrando quanta intriga havia entre Igreja e Estado. O próprio São Remígio fazia parte de um complô que pretendia conquistar a Europa, coisa que mais tarde outro povo vai conquistar. Quem? Aqueles que desceram da Alemanha lá, né? Os cázaros, eles, mas as duas ordens vão se encontrar. Os dois canalhas vão se encontrar, né? Então, mas muitos tentaram, muitos confabularam, muitos planejaram, mas não é quem vai ter sucesso. Então, mais uma vez, termino o vídeo mostrando a vocês, né, a catedral que ainda hoje é o centro de peregrinação que rivaliza com Roma. Você pode fazer a sua peregrinação a Roma para ver o Papa, ou a Catedral de São Tiago de Compostela para visitar o túmulo, os ossos de Santiago de Compostela. Terminamos aqui e vocês vejam como é que a lenda de Arthur e a Távola Redonda é rica e cheia de episódios que a história não conta, os bastidores da história. Isso me dá uma grande satisfação, e a você, minha amiga, que disse que adora a saga da Távola Redonda. Tem mais coisa do que você imagina, e nós vamos guardar, porque os canalhas aqui eram historiadores de fato, e os textos eram pesquisa histórica, depois misturaram aqui uma bagunça para fazer com que Jesus Cristo fosse desmoralizado, dizendo que ele era esposo ou amante de Maria Madalena. Terminamos aqui agradecendo, deem seu like e vamos até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado.